Pode vir pra cá, ele que se machucou, mas já se recuperou, Luciano Alfonso. Vem também ele que venceu as 2 lutas até agora, Pedro Lucas. Árbitro central, Alain Moraes. É para vocês, mais uma vez, Luciano Afonso, espanhol Luciano Afonso. Luciano que teve uma contusão, bateu com a testa numa passagem e acabou abrindo um pequeno corte. Para evitar o sangramento, ele está com essa proteção. Você que está começando a nos assistir agora, não acompanhou, Luciano foi acompanhado pela equipe médica e fizeram essa proteção nele. Luciano já teve uma vitória, porém teve também uma derrota, enquanto Pedro Lucas vem com tudo aí. Ganhou todas as suas lutas até agora. Pedro Lucas de kimono branco, Luciano Afonso de kimono azul. Pedro Lucas que realmente demonstra muita técnica. Esse faixa marrom aí, inclusive finalizando na sua última luta agora, o Periquito. Excelente faixa preta. Mostrando aí o nível técnico desse atleta. Rafael, esse é um dos confrontos que nós estamos tendo nessa noite do GP dos pesados, onde a maioria dos atletas dos competidores são pretas. Nós temos os 2 marrons lutando nesse momento, né? A Copa Pódio tem por característica, regra, dar oportunidade para 2 faixas marrom, sempre. E nesse caso, nesse evento especificamente, como já aconteceu em outras ocasiões, nós temos 3. Então, o Pedro Lucas é o faixa marrom que está aqui, que conquistou a tua vaga após o Purple Games. A gente tem o Nel Barbosa, que conquistou a vaga vencendo o Iron Brown Belt. E o fato a gente precisava ter é importante que sempre a Copa Pódio dê oportunidade para os estrangeiros. Então, na verdade, o Luciano entra como faixa marrom, entra como um estrangeiro. E por um acaso é faixa marrom. Normalmente são 2, eventualmente são 3, quando um deles é o estrangeiro. Muito bem. Vocês acompanhando aí no seu placar Frigoli, por enquanto zerado para ambos os atletas. Estamos chegando a quase 3 minutos de luta. Até agora, o Pedro Lucas foi o único que conseguiu uma finalização, então ele tem 8 pontos, né? Tem uma vantagem muito boa até aqui. E agora ele tem essa luta com o Luciano Alfonso e depois encerra a sua passagem lutando contra o Pedro Bombom. Então é difícil ele não passar aí, ainda pode acontecer, obviamente, vai depender dessas 2 lutas, mas ele já está bem encaminhado com esses 8 pontos, né? Com certeza. Ele conta primeiro com favoritismo, vindo embalado do evento anterior, então já era um nome esperado aí em despontar. Já fez 2 excelentes primeiras lutas, né? Conseguiu uma boa pontuação, como você disse, Duda. 8 pontos. Muita coisa pode acontecer, mas ele tem em probabilidade, ele tem boas chances de partir para a semifinal, levando em conta que as 2 melhores pontuações do grupo avançam. Então o Pedro Lucas tem grandes chances. Rafael, só um minuto. Nós tivemos agora uma intervenção do árbitro. Durante uma tentativa de passagem, acabou entrando, batendo acho que o pé do Luciano na vista do Pedro Lucas. É uma situação que acontece, né, durante as lutas. Certamente foi algo não intencional. O atleta pode fazer um pedido médico,
solicitar a entrada da equipe médica para jogar um soro, fazer uma espécie de limpeza ali. E verificar a gravidade ali, se houve alguma lesão. Pelo que a gente está vendo aqui, foi só realmente esbarrão e não há dúvidas que o Pedro Lucas vai voltar bem, vai voltar inteiro para a luta, com um minutinho de descanso aí, né, Maicon? Muito importante nessa temporada. Luciano, que teve uma penalização nesse momento, e o Pedro teve uma vantagem. Pedro que está ganhando, por enquanto, aí no seu placar Frigoli por 4-0. A Copa Pod que tem como característica ter lutas competitivas, né, Rafael? As próprias regras incentivam e fazem que não haja amarração. É o que faz desse evento um evento muito diferenciado. Exatamente. O árbitro Alan Moraes, quando percebe que os atletas não estão ofensivos, né? Ele já sinaliza as advertências. Os árbitros não poupam as advertências por combatividade, para que realmente os atletas sejam motivados a atacar. E parece que, se isso foi uma estratégia do árbitro, deu certo. O ritmo da luta esquentou, Maicon. Sim, mas também o Luciano já estava com a segunda penalidade por falta de combatividade. Pedro continua vencendo parcialmente por 4-0. Mas a luta agora parece que está um pouco mais movimentada. Na verdade, voltaram a se estudar aí, né, Rafael? Faltando aí pouco mais de 2 minutos. Pouco menos de 2 minutos. Sempre muito estrategista o Pedro Lucas. Repara que você falou que voltou a luta a ficar parada, né? Pensa que se os dois permanecem parados e os dois começam a ser punidos, né, advertidos por falta de combatividade, isso dá uma vantagem para o Pedro Lucas. Porque se os dois recebem uma punição agora, o Pedro Lucas já ganha 2 pontos. Enquanto o Luciano não ganha nada, somente uma punição no placar para o Pedro Lucas. Então, esse não é um momento estrategicamente interessante para o Pedro Lucas se expor. Ele é muito inteligente, conhece a Copa Pod, sabe a dificuldade, o número de lutas que ele precisa fazer. Então, ele, mais uma vez, como já fez na primeira luta, passa a lutar de forma extremamente conservadora. Na segunda luta, ele foi muito bem, muito ofensivo e finalizou. Nessa luta, ele está lutando muito parecido, com a estratégia parecida da primeira, onde ele está à frente no placar e não está se arriscando. Muito provavelmente esperando que o atleta espanhol abra a sua guarda. Ele sobe, marca uma abertura, mostra para o árbitro que ele está atacando, mas quando há um perigo ele já desce. É o Pedro que até agora foi o único atleta que finalizou sua luta. Estava fazendo os cálculos aqui do Grupo Verde. O Pedro Lucas tem 2 lutas e 8 pontos. O Marcelo Gomide, 2 lutas e 0 pontos. O Luciano Alfonso, 2 lutas e 2 pontos. O Pedro Bombom, 1 luta e 3 pontos. E o Guilherme Perequito, 1 luta e 0 pontos. Então, Pedro Bombom e Guilherme Perequito com 1 luta a menos, né? Sem contar essa que está acontecendo aí, que é a terceira luta, tanto do Alfonso quanto também do Pedro Lucas. É isso aí, dados da Duda. Tá aí, vitória de Pedro Lucas. Mais uma vitória de Pedro Lucas. Agora por uma diferença de 4-0 no placar, no seu placar Frigoli. Vamos para a confirmação com o árbitro Alan Moraes, que aguarda os atletas amarrarem suas faixas. Tá aí, Pedro Lucas. Terceira vitória do atleta nesta noite. E mais uma boa luta do atleta espanhol, mostrando aí que não veio à toa, né, Rafael? Uma vitória, essa segunda derrota dele. Está mostrando um guerreiro competindo mesmo com aquela lesão na cabeça, né? Eu pude ver de perto.